Tá gravando? E o povo vai chegando então. Então, vê se todo mundo entendeu o que eu expliquei aqui. O bulbo que controla isso, né? O bulbo vai controlar por ter células nervosas, ele manda mensagem para que tenha respiração involuntária. Então, por isso que seria a letra B. Não tem intervenção de uma ação voluntária nervosa, né? Você não consegue controlar nesse momento. Quando te dá o estímulo da respiração, você já respira. Você não vai ficar desesperado para subir quando está mergulhando lá, porque você precisa de oxigênio. Então, por isso que seria a letra B. As outras questões do livro eu achei meio parecidas. E aí, a gente vai fazer aquele esquema de eu mandar a lista para vocês também. Então, na lista tem mais exercícios, né, tipo, melhores, assim, para vocês exercitarem, mas basicamente, olha o que cai disso de sistema nervoso. Muito sobre sistema nervoso simpático e parasimpático, as questões abordam mais disso. Sobre arco reflexo, cai bastante. Essa divisão de sistema nervoso central para sistema nervoso periférico e a propagação do estímulo, mas aí é quando a gente fala de tecido nervoso, né? A sinapse química, a sinapse elétrica e tal. Então, basicamente, é isso que mais cai em prova. Tanto que no livro de vocês é isso que mais estava cobrando também. Né? Ok, galera. Alguém tem alguma dúvida aqui no que eu estava falando? Ou podemos prosseguir? Porque aí, se a gente puder prosseguir, a gente já fala de sistema digestório, que é maneiraço. Eu adoro digestório. Apesar de ter um monte de enzima, é bem legal. Eu adoro todos. Na verdade, só tem um que eu não gosto mesmo. Odeio, odeio. E aí é até um tópico próximo nessa frente para falar com vocês do livro 5, que são órgãos sensoriais. E assim, eu odeio dar aula de órgãos sensoriais com todas as minhas forças. Então, provavelmente vão ser videozinhos para me ajudar em órgãos sensoriais, porque eu não gosto. Mas tem a parte de drogas também, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Continuando o capítulo, quando termina o sistema nervoso, o capítulo 15 fala sobre drogas. Então, fala sobre como cada tipo de droga vai atuar no sistema nervoso. E aí, no ano passado, eu tinha pedido um mapa mental para a galera de trabalho. Mas como aqui não tem pontuação de trabalho, eu queria muito pedir. Vou ver o que dá para fazer. Porque aí, no caso, quando fala de drogas, vocês escolheriam uma droga para pesquisar e tal. Mas no livro tem falando sobre álcool, opioides, anfetamina, cocaína, cafeína, maconha, tabaco, tem vários, eu acho bem legal você fazer um trabalho sobre isso. Bianca, Oi. no livro, essa parte de sistema sensorial que você falou vem antes de sistema digestório. É porque no Você livro, o sensorial, ele tá. Tem esses dois capítulos, droga, sensorial, mas aí eu tô pulando eles agora, porque eu quero ver se eu consigo fazer alguma coisa com eles por fora, para aí já terminar o de digestório, tá? Entendi, tá bom. Por isso que eu tinha pulado aqui. E aí a gente fala de digestória, eu vou ver. Substituir a nota do S não dá, né? Mas eu queria muito mesmo conseguir passar um trabalho para vocês. Não sei se vai ser possível, não, mas vamos ver. Hum, não.
Mas é porque no primeiro trimestre eu pude fazer trabalho, né? Agora não entra mais pontuação de trabalho, mas eu acho isso muito errado. Eu queria que tivesse trabalho. Enfim, vou tentar falar aí com a direção. Vamos ver o que a gente arruma, né? Então, essa parte de drogas e sistema sensorial agora, não. Provavelmente, galera, a parte de sistema sensorial, porque sensorial, não é só porque eu não gosto, não, tá? Sistema sensorial não cai muito em prova. Já caiu no Enem uma coisa sobre visão associada com câmera fotográfica, mas não é uma coisa que é tão cobrada. E aí, provavelmente, eu vou dar isso como um material extra para vocês, além de vídeos e tudo mais, tá? Por isso que a gente começa o sistema digestório. E aí, vocês já fizeram questões sobre sistema digestório? Lembram mais ou menos o que aborda? O que cai em prova? Na minha cabeça, essas partes nem caem muito, mas eu gosto. Nossa, cai sim. Eu não faço ideia. As questões clássicas de sistema digestório são aquelas assim: um cientista montou 4 tubos de ensaio, que dentro de cada desses tubos o pH é tal, tem as enzimas tal, e colocou carne dentro de todos eles. Em qual dos tubos vai ter a digestão daquela carne? E por quê? Basicamente, a maioria das questões são assim, que falam sobre as enzimas, onde que elas atuam, o que elas quebram, qual que é o pH. E vocês vão ver que tem várias enzimas. Tem uma tabela com inúmeras enzimas, mas tem as principais. Então, a gente começa aqui a parte de digestório. Deixa eu compartilhar. Então, sistema digestório, né? Sistema digestório, tudo começa na boca, porque boca é feita para comer. Aqui na boca vai ter a língua, teremos os dentes, tem o palato, né, que é o céu da boca, tem a úvula, que é aquela campainha. E aí, depois da boca vem a faringe. A faringe é um canal comum ao sistema digestório e ao sistema respiratório também. Porque a respiração, né, o oxigênio, antes de ir para a laringe, o que você inala, ele passa pela faringe também. Tanto que quando você come, você está engolindo alguma coisa, você não está respirando. Se você respira ao mesmo tempo que você engole, o que acontece? O que vai acontecer se você respira ao mesmo tempo que está engolindo a comida? A comida vai para o canal respiratório? Vai. E aí, o que te dá? Qual é o estímulo que dá no seu corpo? Vai engasgar? Vai engasgar, você vai tossir, né? Isso vai ser uma mensagem que seu corpo vai mandar para você tossir. Para aí você colocar aquela comida que veio para cá de forma errada, né? Botar ela para fora. Dá essa ardência, né? E aí, então, a comida veio, desceu, faringe e vai para o esôfago, tá? O esôfago, vocês vão ver que é um tubo grandão. Depois chega aqui no estômago e locais onde tem digestão: estômago, intestino delgado. Na boca também começa um pouquinho, mas no estômago aqui já começa a digestão. Depois o alimento vai para o intestino delgado, que é dividido em 3 partes: duodeno, jejunum e ilho. E depois ele vem aqui para o intestino grosso, que tem várias partezinhas, né? Tem o seco, que é onde tem o apêndice, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, sigmoide, reto e ânus. E, além disso, nós temos também as glândulas chamadas anexas do sistema digestório, que elas vão produzir coisas que vão ajudar na digestão, como as glândulas salivares, que a gente tem aqui na região da boca, como a sublingual, mandibular e a parótida. Se não me engano, quando a pessoa tem cachumba, o vírus se aloja aqui, ó, na glândula parótida, por isso que a pessoa fica com aquela bola aqui no rosto, né? Tem o fígado, que também vai ser super importante, e o pâncreas. Então, além dos órgãos por onde a comida efetivamente vai passar por dentro, tem outros órgãos que produzem substâncias que vão ajudar na digestão dessa comida, né?
Então, começando... Isso aqui é só um outro exemplo mostrando para vocês. Tem muito nome em cima, né? Começando pela boca. A boca tem 500 milhões de dentes, né? Tem um monte de dente para ajudar. Porque na boca você já começa a digestão mecânica e química também. Como que vocês acham? Aqui já está escrito, né? Que o pH é 6,7 a 7 da boca. Então, a boca não tem um pH ácido. Se tivesse ácido, imagina, na hora que comesse alguma coisa, podia, né, prejudicar a mucosa, as células aqui de dentro da boca. Eu acho essa imagem grotesca. Não chega a ser ácido, é mais neutro mesmo, tá? E aí, na boca, quando você coloca o alimento e você usa os dentes para mastigar, por que que é bom ter saliva ali? A saliva vai ajudar em quê? Ali já está até falando de uma enzima, mas a saliva ajuda diretamente em quê ali na hora que você está mastigando? Deixa eu ver o que vocês já mandaram. Isso, amolecer, amolentar. Que palavra é essa? Amolecer a comida, tá? Então, sou velho. Tá. Então, a saliva, ela ajuda a amolecer o alimento e a umidificar, né? Porque se você fosse engolir aquilo no seco, imagina, isso já deve ter acontecido com vocês. Quando vocês mastigam uma coisa assim, não mastiga direito, vai engolir, parece que aquilo assim, ó, tá te sufocando até descer, sabe? Então, isso é porque você não mastigou direito, o pedaço está grande, né? A saliva não amoleceu direito. Então, a saliva ajuda para umidificar o alimento. E também a saliva produz uma enzima. E essa enzima cai bastante em prova, falando sobre ela, que é a amilase salivar, também chamada de pitialina. Essa enzima ela começa a quebrar o amido. Então, quando você come um pão que tem bastante amido, a amilase salivar começa a quebrar esse amido em partes menores. Na boca também tem umas outras... Bianca é aquelas pessoas que comem moeda. Olha, não sei. Não sei. Essas pessoas precisam de tratamento. Provavelmente elas têm uma anemia, mas elas precisam de tratamento, tá? Então, aqui a enzima, a pitialina, né, a amilase salivar, vai começar a quebrar o amido. Essa é a enzima que mais cai em prova quando fala de boca, tá? Amilase salivar, olha o nome, amilase salivar, amide, amido, salivar veio da saliva. Então, para que ela funcione, precisa ter um pH 7. Lembra que todas as enzimas têm uma temperatura ótima de funcionamento e também um pH ótimo. Se você está com mais de 40 graus, alguém lembra o que pode acontecer com as enzimas quando você aumenta muito a temperatura? Tipo, por que a febre é perigosa por conta disso? Isso, desnatura. Desnaturar quer dizer que aquela enzima ela vai perder o seu formato e perde, consequentemente, a sua função. Então, se tiver um exercício que fala que usou amilase salivar para quebrar amido, mas a temperatura estava de 40 graus, não vai funcionar, por mais que o pH esteja bom, tá? Porque a temperatura do nosso corpo, 37 graus, todas as nossas enzimas funcionam mediante essa temperatura. Então, fiquem ligados sempre. A amilase salivar tem que ter o pH 7, tem que estar lá escrito 7 para você, para que isso funcione direito, e a temperatura de 37 graus. Então, aqui na boca é bem simplão, tá? A gente não continua muito além disso. E aí, quando a gente fala da faringe, né? Já falei que é comum ao sistema digestório e ao respiratório. Na hora que você engole, esse movimento de engolir é chamado deglutição. E a gente até consegue controlar, né? Até certo ponto a deglutição. Aquela campainha que a gente tem na garganta, a úvula, ela serve para fechar ali, ó, a faringe, na hora que a pessoa está engolindo, para que a comida não vá e venha aqui para o nariz, né? Então, ela ajuda nisso também. Além disso, quando a pessoa respira,
Tem a glote, que é uma parte de cartilagem, que é uma portinha que fecha a laringe, né? Então, para que a comida não entre e vá ali para a laringe para ir para o sistema respiratório. Então, a gente tem umas certas proteções aqui. Mas a faringe vai ser só o canal comum, a pessoa está engolindo, a comida vai para o esôfago. Epiglote. A epiglote pode dar, às vezes, edema de glote. Edema de glote é quando tem um inchaço e a pessoa não consegue respirar, porque o ar não consegue entrar ali, porque inchou. Muito doido. E aí, desceu a comida para o esôfago. Essa comida que você mastigou, amoleceu com a saliva, né, e tudo mais, agora vai ser chamado de bolo alimentar. Então, o bolo alimentar vai descendo por um tubo muscular, que o esôfago é somente um tubo que conecta o estômago até ali na faringe, que tem musculatura. E aí, esse tubo muscular, ele faz peristaltismo. Peristaltismo é um movimento de onda, assim, ó, da comida descendo. Por isso que quando você engole um pedaço grande de comida, você consegue sentir aquilo descer. Eu acho maneiro quando eu bebo água. Se eu bebo água muito gelada, eu sinto a água descendo assim, tudo. Eu acho isso onda. Eu acho isso maneiro. Mas enfim, né? Sou meio louca. E o esôfago tem uma parte dele que tem músculo estriado que você consegue controlar, que a ação é voluntária, mas o resto é involuntário, você não consegue, né, fazer aquilo descer totalmente, ele vai descendo mesmo por ação involuntária. Dá nervoso mesmo. E aí, uma coisa maneira é que antes de chegar, olha o bolo alimentar descendo, né? Antes dele chegar aqui no estômago, tem um esfíncter esofágico aqui em cima, que é tipo uma válvula que deixa o estômago fechadinho. Aí o bolo alimentar chegou, essa válvula abre e depois ela fecha. Quem tem refluxo, um tipo de refluxo, pode ser tipo eu, que comecei a ter refluxo aqui nessa pandemia, essa válvula aqui do estômago, ela fecha, mas às vezes ela abre, permitindo a volta um pouco do conteúdo de dentro do estômago. E teve uma vez que eu comi, me deu tanto refluxo que veio quase como um vômito, sabe? Então, essa válvula às vezes pode estar com problema para fechar, e aí por isso que volta, e aí volta queimando, né? Porque lembra que o estômago é extremamente ácido. Então, volta aquele suco gástrico queimando, né? É ruimzão o refluxo. Aquela gorfada. Muito bom. Então, esôfago, só isso. Bolo alimentar descendo, movimentos peristálticos, tá? Chegamos no estômago. O estômago, esses nomes de células aqui, que estão falando aqui para vocês, não precisa se focar tanto nesse nome, não, porque esse slide, eu fiz um slide bem aprofundado para o cursinho. Então, eu vou falando para vocês, mas eu quero que vocês entendam a essência do que acontece no estômago, tá? O estômago é um órgão também bastante muscular. Aqui tem uma imagem de um corte, está mostrando que tem músculo circular, músculo oblíquo, ele tem dividido em algumas partes, ele tem tipo essas rugas por dentro, né? Aqui em cima tem uma válvula e aqui embaixo tem outra, que é a válvula pilórica. Então, o estômago é meio que um saco fechado em cima e embaixo. E aí a comida chegou, a válvula aqui de baixo ainda vai estar fechada, porque você quer que tenha uma digestão ali dentro. Na hora que ele se contrair para mandar aquele resto de alimento, né, que vocês vão ver que quando for para o intestino delgado vai chamar quimo, aí aquela válvula abre, né? E esse é um órgão que a gente fala que é exócrino e endócrino. Alguém lembra qual que é a diferença disso? Se eu falo quando um órgão é exócrino e um órgão endócrino, o que isso quer dizer? O endócrino eu acho que é os de hormônio, né? Que nem tem da tireoide e tal, essas coisas. Uhum. E exócrino seria o quê? É o outro, eu não sei. É o outro. Exócrino é quando produz uma secreção que vai sair, tipo, não diretamente do corpo, mas vai sair por um tubo e ela vai ter a função lá em algum outro lugar. Endócrino. Tipo pâncreas e tal? Isso, o pâncreas também é uma glândula, o pâncreas é uma glândula mista. Produz tanto enzimas quanto hormônios. E aqui no estômago também. O estômago produz tanto enzima, que a gente vai ver qual que é,
mas também produz um hormônio que organiza, faz ele mesmo produzir as enzimas. É tipo, ele produz um hormônio que vai atuar nele próprio. Vou mostrar para vocês, ó. Coisas importantes para falar do estômago aqui. Pô, o pH do estômago é ácido, é 2, extremamente ácido. Se não tivesse uma proteção dentro do estômago, aquele suco gástrico ia corroer o estômago por dentro. Então, tem células no estômago, que são chamadas mucosas, que elas vão produzir um muco, que é uma substância que vai estar revestindo por dentro as células do estômago. Então, esse muco é super importante para que a pessoa não tenha gastrite, por exemplo. A gastrite, às vezes, pode ser, né, alteração no pH do estômago, e aí aquela coisa ácida está corroendo a parede do estômago e pode dar até uma úlcera. Então, as próprias células, têm células específicas no estômago que produzem esse muco protetor. E vocês já ouviram falar dessa bactéria aqui, ó, H. pylori? O nome dela é Helicobacter pylori. Vocês já ouviram falar que é uma bactéria do estômago? H. pylori. Eu não, mas ela falou que sim. E o Clóvis falou que não. Tá. Então, meu pai uma vez teve um problema com essa bactéria. Essa bactéria já vive no nosso estômago normalmente. Só que, às vezes, ela pode aumentar muito a quantidade, né? Então, se ela aumenta muito a quantidade, é problema. Porque ela come esse muco protetor. Olha que coisa linda. Então, se você tiver muito dessa bactéria, ela vai lá chegar naquela cobertura de dentro do seu estômago, vai começar a comer aquela cobertura, e aí o suco gástrico pode começar a corroer seu próprio estômago. Aí dando gastrite, dando úlcera, né? Então, a pessoa que tem uma quantidade alta de Helicobacter tem que tomar remédio para controlar. Esse ano, lembra que eu falei que eu fiz endoscopia? E aí, na endoscopia, eles fazem exame, eles coletam um pouquinho do material para ver se está com bastante Helicobacter. E aí, a minha não. Estava de boa. Graças. Outra coisa legal aqui do estômago. As próprias células que também produzem o suco gástrico. O suco gástrico, ele é feito de ácido clorídrico. Então, tem célula que produz muco para proteger, tem célula que é chamada parietal, que produz o próprio suco gástrico, e vai ser importante você ter o suco gástrico com pH bem ácido aqui, porque tem uma enzima que é a chamada pepsina, que é a enzima que mais cai sobre estômago, que ela só consegue ser ativada quando tem o ácido clorídrico. Então, antes de ter o ácido clorídrico, ela está nessa forma aqui, ó, de proenzima, né? Pepsinogênio. Não está ativo. Quando as células parietais, que são umas células ali do estômago, começam a secretar o ácido clorídrico, aí sim vai ficando ácido, o pH está 2, essa proenzima se converte em uma enzima superativa. E aí, essa pepsina, que é a enzima que vai estar atuando no estômago, ela começa a quebrar proteínas. Então, ela pega a proteína e começa a quebrar em peptídeos. Peptídeos, imagina que tem... Lembra que proteína é feita de vários aminoácidos, né? São vários aminoácidos, uns juntinhos do outro. Peptídeos é quando você não quebrou a proteína totalmente, você ainda tem pedaços grandes, mas você começou uma digestão de proteínas ali. Então, o que a gente falou de estômago? Comida chegou, o bolo alimentar vai ser digerido ali dentro, as células mucosas produzem um muco para proteger, a bactéria H. pylori come esse muco, pode dar problema. As células parietais são células que produzem um ácido clorídrico, e esse ácido clorídrico é fundamental para que a enzima seja ativada, porque antes ela estava inativa, na forma de pepsinogênio. Agora, na presença do ácido clorídrico, ela virou uma forma ativa, que é a pepsina. O que essa enzima faz? Começa a quebra de proteínas. Qual que é o pH do estômago? 2. Sempre 2, tá? E lembra que eu falei que o estômago ele também produz hormônio? Ele produz um hormônio chamado gastrina. Pô, para vocês não esquecerem, ó, hormônio gastrina, gástrico, lembra de estômago.
O hormônio gastrina, ele que vai comandar tudo isso aí. Então, é tipo assim, chegou a comida, o estômago, eu preciso produzir esse hormônio, aí ele vai e produz a gastrina. A gastrina vai estimular a produção do ácido clorídrico. E aí tudo pode prosseguir normalmente, porque se tem o hormônio gastrina, ativa a produção do suco gástrico, né, que é feito de ácido clorídrico. O ácido clorídrico faz com que a enzima que quebre proteínas, né, a pepsina, seja ativada, e aí começa a digestão de proteínas. Basicamente, assim, o mais importante de estômago é isso daí. Tem essas duas outras enzimas aqui, que não aparecem muito em prova, mas vou mostrar para vocês. A renina é uma enzima que ela está presente bastante em neném, que está amamentando ainda, né, que está se alimentando de leite, porque ele está bebendo leite, e o leite tem que ficar um tempo dentro do estômago para ser digerido direito. A renina, ela consegue fazer a caseína do leite, transformar ela em caseína insolúvel. Isso faz com que forme tipo uma massa, sabe, densa dentro do estômago e prende para que aquilo seja, tipo, fique mais tempo lá dentro para que a digestão ocorra tipo direitinho. Então essa é uma enzima presente principalmente em lactantes, tá? Bebês, que ajuda a pegar a caseína, que é uma proteína do leite, transforma ela em insolúvel, ela vira uma massinha e aí faz com que a digestão seja mais eficaz do leite ali dentro. E também existe uma lipase gástrica. Toda vez que eu falar lipase, lembra de lipídio, gordura. Essa lipase começa a quebrar lipídios em ácidos graxos e glicerol. Só que, de tudo isso que eu falei aqui, qual a enzima que mais aparece cobrando do estômago? Pepsina, somente, tá? Isso daqui são pouquíssimas questões que abordam. Eu lembro que eu falei para vocês que eu coloquei aqui porque era mais da aula também do pré-vestibular. Mas para vocês eu já dou todas as informações, ok? Então a gente continua na nossa próxima aula. Eu vou mandar uma lista para vocês. Eu já mandei lista de sistema nervoso? Eu tenho a impressão que eu já mandei, não mandei, não? Então, sobre sistema nervoso, eu acho que não, mas eu lembro que você mandou de antes, que eu esqueci o nome. Do tecido? Isso, tecido nervoso. É porque... tá bom. É porque eu não sei se naquele de tecido nervoso já tinham questões juntas de sistema, mas eu vou dar uma olhadinha, tá? E aí, caso não tenha junto, eu mando uma outra de sistema nervoso para vocês. E aí, na próxima aula, a gente continua essa parte de digestão. Porque essa de digestão, a gente já vai estar matando 2 capítulos de uma vez. Porque vocês vão ver que no capítulo 17 está falando do sistema digestório e o capítulo do livro 5 já começa a falar sobre o controle hormonal da digestão. Então, eu gosto de dar isso junto, tá? E aí eu vejo o que a gente faz em relação lá das drogas e do sistema sensorial e falo com vocês depois. Então, um beijo. Eu já vou mandar esses slides para vocês, já de uma vez. Mas esse, um beijo, até mais.